Vamos iniciar o nosso ano de 2026, felizmente mais um ano que podemos estar juntos, ainda que virtualmente, para os estudos que fazemos e, nesse primeiro encontro, retomando algo que havíamos suspendido no ano passado, em razão de um acúmulo de compromissos e da necessidade de encerrar o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, nós voltamos às leituras e reflexões sobre a Revista Espírita, algo que fazemos em parceria com o Centro Espírita Vicente de Paulo, que nos acolhia presencialmente nos sábados e que agora nos permite virtualmente, pela presença da Fátima, não sei se o Carlos César está por aí, para que esses estudos continuem. Os dois textos que foram repassados para vocês são textos que apontam para uma interpretação por parte de Kardec de algo que os espíritos haviam, de certa maneira, equacionado. Quando da versão definitiva do Livro dos Espíritos, apareceu uma questão, a de número 627, em que Kardec externa para os espíritos uma dúvida. Esta dúvida, depois, alguém que vai escrever motivará a sua resposta no primeiro dos textos e o aprofundamento desse estudo no segundo dos textos, só que um ano e pouco depois. Um é de 1863, o outro é de 1865. O Espiritismo já tinha aí uma solidez muito grande em termos de trabalho por mostrar. Mas quando ele apresenta a questão, a atual 627, também ele tem uma dúvida. E essa dúvida que agora, então, nos dois textos, ele vai procurar resolver para outros. A gente percebe que ele acaba tendo trabalhado e entendido. A questão é muito simples e quem tem o Livro dos Espíritos pode identificá-la. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Veja, a dúvida que ele traz é a dúvida que agora ele busca responder, porque alguém também vai deixar claro que não entende qual a razão pela qual os espíritos tenham que vir trazer informações, se no próprio Livro dos Espíritos, são duas questões acima das 627, eles ouvem que Jesus, eles proclamam que Jesus é o modelo e o guia, é o espírito mais perfeito que nós, os que estamos na Terra, tivemos a chance de ouvir. Pois bem, a resposta dos espíritos é interessante. E ela é interessante porque ela vai de encontro a muito do que se questiona em termos de estudo teológico. Particularmente, há um autor de nome Bart Ehrman, que é um professor americano, que foi durante vários anos responsável por atividades ligadas ao magistério na área das pesquisas religiosas e que hoje dela se afastou e se tornou alguém que poderia ser qualificado como agnóstico, sem professar qualquer crença, ele que foi professor formado dentro da área
ligada às visões religiosas. Ele se volta para confrontar essas ideias. E ele tem uma obra, na verdade, são inúmeras, tá? No Brasil, traduzidas são 8, mas numa dessas traduzidas e que se converteu fora daqui num best-seller, ele pergunta no título o que Jesus disse, o que Jesus não disse, porque espelha a dificuldade que os que estudam encontram de apontar no texto dos evangelhos rastros do que haveria sido dito por Jesus. E a questão é muito simples, ela é histórica. Os textos dos evangelhos, atribuídos aos nomes que aí aparecem, assim como a outros inúmeros textos também reportando fatos sobre Jesus, são textos que não são acordes, não são concordes. Há diferenças, às vezes, até que assustam, porque, por exemplo, dizem que Jesus esteve em Jerusalém mais de uma vez. Não é o episódio lá da infância contado como a primeira vez. Não, não. Esteve em tarefa de pregar mais de uma vez, enquanto outros se reportam a uma única vez. A uma única vez. Os textos foram escritos muito, mas muito tempo depois da data apontada como sendo a da morte de Jesus, que é algo em torno do ano 30 desse período em que nós hoje contamos 2026. Então, textos escritos com objetivo muito claro. Nenhum deles foi escrito em hebraico, todos eles foram escritos em grego, o que significava que aquelas pessoas às quais se atribuiu o nome de cada um deles, e essa é uma opção feita depois, essas pessoas que escreveram tinham propósitos que não eram os propósitos de contar sobre a vida de Jesus. O próprio Kardec reconhece isso quando escreve a introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Isso não dá para chegar a fatos sobre Jesus, como não dá para chegar a ditos sobre Jesus, porque faltavam recursos para que isto efetivamente se materializasse. As cartas de Paulo são anteriores aos textos do Evangelho. A carta aos Tessalonicenses é escrita por volta do ano 50, entre 50 e 60. A primeira que vai trazer abordagem. Os outros livros não. Caem na casa de 70, 90, até 120, que é o caso do evangelho atribuído a João. Então, estas questões são questões que os estudiosos debatem. E Kardec tinha essa dúvida no século XIX. Por que os espíritos vão dizer alguma coisa sobre Jesus, já que se diz que ele falou tudo? E os espíritos, então, dizem, olha, presta atenção, Jesus empregava como regra, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo o mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Veja como eles colocam as coisas logo de cara. Olha, a linguagem que Jesus usava era uma linguagem alegórica. E aí dá para entender por que o conjunto de parábolas, de histórias, encontra certa similaridade entre três autores dos evangelhos:
Mateus, Marcos e Lucas, sendo Marcos o evangelho base dos outros dois, né? E também aqui os historiadores nos apontam, Marcos se vale de uma fonte chamada Quelle, em alemão, que é um aglomerado de frases. E as histórias que são, então, repassadas, da maneira como as parábolas nos apresentam, eram um mecanismo de fixação de uma população completamente carente de instrução, completamente carente. Os seus seguidores próximos eram carentes de instrução, à exceção daquele que teria sido o cobrador de impostos, chamado Levi. Ele tinha noções sobre números e podia, então, fazer anotações. Mas mesmo entre os romanos, que serviam nas legiões, e aquela área era ocupada por soldados, não era ocupada pela nobreza romana, era ocupada por soldados que estavam em missão, que estavam ali para conter um território que havia sido conquistado e era utilizado para propósitos outros que não ligados ao conhecimento, etc. Então, não havia condições daquelas pessoas guardarem nada diferente do que fosse uma parábola, do que fosse uma linguagem de fácil compreensão. E por quê? Porque isso seria recontado. Então, ouvia-se aquilo, recontava-se aquilo. Tá? O que Jesus disse, afirma os espíritos, não se limita a isso, não tem muito mais, não dá. É preciso que a gente transforme aquele conhecimento que muitas vezes estava oculto num conhecimento compreensível. E eles, então, dizem, a nossa missão, a missão dos espíritos, consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas. Esse era o papel de Jesus, porque o tempo todo ele colocava em xeque aquelas visões de domínio, aquelas visões que se preocupavam muito mais com o externo do que com o interno. Veja, eles repetem a ideia-chave que Jesus tinha. Várias vezes eles os chama de hipócritas, de sepulcros caiados, de raça de víboras, de gente que se preocupa com a forma e não com o fundo. Então, os espíritos dizem, nós estamos aqui para fazer isso. O ensino dos espíritos, dizem eles, tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Veja, eles não vêm dizer que as pessoas têm que aceitar. Eles pedem que todos exerçamos sobre o ensino que eles trazem o juízo, isto é, que nós saibamos apreciar as coisas separando o que serve daquilo que não tem serventia. E usemos para isso a racionalidade. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor das suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei total de amor e de caridade. Veja como as coisas são postas. Então, Kardec vai com a mesma dúvida que todos os que estudam têm. Mas Jesus teria dito isso? Esse é um comportamento que bate? Não, isso é uma questão que você tem que aceitar sem questionar. Pera, não é por aí. Não é por aí. Quando ele aponta no conjunto
dos textos que aparecem em um Evangelho segundo o Espiritismo, ele o faz não apenas baseado naquilo que os espíritos disseram, mas na racionalidade que ele estabeleceu no desenvolvimento daquele trabalho. Então, ele busca frases, busca informações, mas para todas elas não há um simples aceitar, existe uma explicação que alinhava aquela frase atribuída a Jesus, aquele ensino que teria sido dado por ele, que mais tarde alguém colocou no papel e repassou, permitindo que outros o conhecessem, ele o faz dentro de uma lógica que é essa lógica espírita, a lógica de permitir que nós possamos julgar e apreciar com a razão. Quer dizer, bate com a razão? Não, não bate com a razão. É motivo de recusar. É motivo de recusar. Por quê? Porque não é mais a idade nem o tempo de se aceitar as coisas sem entender por que se as está aceitando. Essa é a tarefa do Espiritismo, aclarar, deixar que as pessoas propriamente façam raciocínio. Não é converter adeptos. Em nenhum momento vem essa expressão, e o próprio Kardec faz questão de deixar isso claro, na revista, muito mais de uma vez. Não é propósito. Nós não queremos ser a visão religiosa do futuro, mas posso asseverar que as visões religiosas do futuro terão muito daquilo que o Espiritismo está apresentando. Por quê? Porque ele apresenta em si uma verdade. Uma verdade. Vocês já me ouviram falar disso mais de uma vez, né? A verdade número um é a da nossa própria condição, a de espíritos, com tudo aquilo que o Espiritismo traz a respeito disso. Não é um espírito que surgiu ontem, não é um espírito que está pronto, não é um espírito que esteja em condições de ocupar posições e lugares que a sua qualidade evolutiva não habilita, e por aí afora. Quer dizer, é uma racionalidade. Há uma racionalidade nessa maneira de interpretar as coisas. É por isso, partindo dessa base, que a gente então pode olhar os textos que tem pela frente, né? Um de 1863, que ele termina justamente dizendo, olha, eu vou voltar a abordar essa questão. E ele a aborda em 1865, mais uma vez, só que agora com um nível de profundidade bem diferente. Ele começa o texto que nós temos para estudar reproduzindo uma carta, né? Uma carta que alguém que ele não identifica, né? Ele mantém essa pessoa no anonimato, embora faça questão de dizer que tem por ela uma simpatia muito grande, tem um carinho muito grande, é alguém conhecido da França, né? E ele diz, essa pessoa para ele, eu creio que há muito tempo a humanidade estava de posse dos princípios que expusestes. Princípios de que gosto e defendo sem o auxílio das comunicações espíritas. O que não quer dizer, notai-o bem, que eu negue o auxílio das luzes divinas. É alguém que a gente podia também entender como destinatário de um outro texto que nós já tivemos a chance de estudar aqui no grupo da revista, mas na fase em que ele era apenas e tão somente presencial, e que dizia o espiritismo sem os espíritos, né? Que é uma questão assim muito bem posta, muito bem colocada e que ele enfrenta porque sabe que é um argumento que em certas situações revela a sua propriedade. E fica tão evidente isto porque se os espíritos que acorreram naquele momento em que se estruturava
o que nós conhecemos como o Livro dos Espíritos e as obras que dele decorreram diretamente eram espíritos de notável importância e de conhecimento que fica evidente, muitos, inclusive, de forma anônima, sem identificar-se com figuras que a história nos tem apresentado. Posteriormente, as comunicações espíritas vão sempre retratar a qualidade daquela entidade que tem condições de estar presente ao grupamento. Quanto mais dedicado, aplicado, instruído for o grupamento, é evidente que isto atrairá entidades que têm um conhecimento superior àquele do grupo para apresentá-lo ao trabalho que está sendo feito. Então, nós vamos perceber essa ligação muito estreita. E alguns, ao verem barbaridades escritas e divulgadas, se questionam mesmo: olha, dá para ser espírita independentemente do ensino dos espíritos? Porque muito do que eles falam, primeiro, reporta só o que está no passado, quando é certo, hein? Às vezes até se equivoca. E outras vezes o ensino não acresce absolutamente nada, o que significa que aqueles com os quais estamos nos envolvendo, contatando, lendo, ouvindo, são espíritos sem profundidade. Às vezes, uma profundidade menor até do que aquela que nós conseguimos reunir. Mas estão na realidade espiritual, tiveram suas experiências, podem ter uma visão ampla das coisas. O contexto da doutrina nos mostra que não. Nos mostra que não. Ainda que distanciados da reencarnação, apenas os espíritos elevados, que são aqueles para os quais as oportunidades terrestres foram aproveitadas, talvez não a contento, e eles tiveram a chance de instruir-se e de melhorar a sua compreensão a respeito de tudo, eles podem nos trazer algo de orientador. Mas do contrário, não. Do contrário, não. Às vezes são palpites, são orientações que nós nem precisamos nos preocupar muito em atentar, né? Não há que se endeusar aqueles que se comunicam em grupos, através de livros, etc. São espíritos em jornada evolutiva. É preciso analisar. Olha a carta do sujeito. Não sei se vossas comunicações vos puseram na posse de uma única ideia, de um só princípio, que não tenha sido precedentemente exposto por uma série de filósofos e de pensadores que, desde Confúcio até Platão, Moisés, Jesus, Santo Agostinho, Lutero, Diderot, Voltaire, Condorcet, Saint-Simon, etc., fizeram progredir o nosso humilde planeta. Não creio, e se estiver enganado, ser-vos-ia muito reconhecido pelo trabalho que tivesseis em demonstrar o meu erro. Notai bem que não condeno vossos processos espíritas, eu só julgo-os inúteis para mim, etc., porque a carta continua. Veja, ele coloca uma questão que era uma questão que Kardec tinha, né? Por que os espíritos vão trazer alguma novidade? Isso que eles falam, de certa forma, está presente mesmo. Há certos princípios que fazem parte da compreensão de outros espíritos que deixaram na Terra a sua contribuição. Sabe por que vem alguma coisa nova aí? Tá? Kardec entende isso, e porque ele mesmo havia questionado se é Jesus, qual a razão da gente precisar ouvir vocês? Se ele disse tudo, eles se justificaram. Será, ele disse o que era possível, e disse numa linguagem que é preciso desmistificar, esclarecer, racionalizar. É essa a questão-chave. Nós precisamos compreender a mensagem espírita dentro da racionalidade, não da crendice.
não da crendice. É racionalidade. Eu, então, me convenço de que aquela informação é racional. Eu me convenço de que aquele ensino é um ensino que me pauta a instrução para um propósito melhor. Não porque me repleta de receio, não porque me impõe certos condicionantes. Isso é muito claro. O Espiritismo não proíbe nada. Nada. Não proíbe nada. O que não significa que permita tudo, porque a racionalidade nos faz entender que certas práticas, certos comportamentos não são inadequados do ponto de vista evolutivo. Mas é uma compreensão nossa. Não é lá um ditado que eu encontro e digo, olha, isso aqui eu tenho que obedecer. Alguns dos espíritos que ele mencionou contribuíram com o ensino dos espíritos na sua divulgação, né? Talvez aquele dos que ele enunciou seja o mais, aquele que a gente mais rapidamente se lembra, é Agostinho de Hipona. E ele próprio leva Kardec a se perguntar, será que ele mudou de posição? O que Luís de França, que é o protetor de Allan Kardec, diz, olha, Agostinho de Hipona é alguém que escreveu no momento em que o conhecimento lhe permitia aquele tipo de expressão. Agora, as suas comunicações se revestem de outra característica. Por quê? Porque ele reuniu mais detalhes do que aqueles que tinha. Então, vejam, é muito clara essa ideia da evolução, do aperfeiçoamento, que é fruto de um esforço pessoal, não é um toque de mágica. Ninguém será melhor se não se empenhar em ser. Ninguém superará as próprias limitações se não agir nesse sentido. Ninguém, nenhum de nós. Por mais interessados que sejamos, nós temos que nos conscientizar que a melhoria é íntima, que nós é que fazemos tais mudanças. É isso que os espíritos vêm dizer. É isso que eles vêm dizer. Kardec, então, começa agora dizendo, eu vou responder, mas em poucas palavras, né? Eu não tenho o talento, nem a eloquência que você tem. Quer dizer, perceba, era uma pessoa realmente respeitável e respeitada por ele. Era profitente, espírita, achava as ideias interessantes, porém, tinha lá as suas dúvidas. Ó, não vou aceitar por isso, tá? E deixa muito claro, né? Eu vou buscar ser claro, não para você apenas. Eu podia te escrever, mas eu, já que reproduzi a sua carta, eu vou tentar ser claro para quem vai nos ler, os quais vão ter uma resposta que eu espero possa servir de ensino. Por isso é que eu estou fazendo essa resposta na revista. A revista, meus amigos, como aparece em O Livro dos Médiuns, é elemento essencial para o estudo da doutrina espírita. Elemento essencial. As obras como o Evangelho, o Céu e o Inferno, que é sua continuidade, o Livro dos Médiuns e a Gênese, que nós iniciaremos o estudo na próxima semana, são obras que refletem sobre pontos que aquele conhecimento básico advindo do Livro dos Espíritos permitiu aprofundar. Porém, a evolução espírita, o surgimento daquelas obras, está todo ele calcado, alicerçado nos números da Revista Espírita de 1858 até 1869, sob a direção de Allan Kardec. Então, muito do que nós lemos, muito do que nós estudamos, aparece na revista. É a revista o veículo que permite
a Allan Kardec disseminar a informação. São os números que eram vendidos por assinatura e que as pessoas recebiam em suas casas, enviados pelos mecanismos de remessa vigentes à época e nos lugares mais diversos, é que dão uma ideia desse espiritismo movimentando-se, dessa doutrina sendo construída. Fundamentalmente, ela está alicerçada em O Livro dos Espíritos, que tem 2 versões. Agora, a partir daí, ela é fruto dessa troca de ideias. Ele recebe correspondências, ele recebe mensagens, ele recebe conteúdo. Ele tem a chance de, examinando tudo aquilo, ir fechando pontos que mais tarde são fruto daquelas obras. Agora, a revista em si não faz parte do cardápio de estudo do espírita, o que é de se lamentar, mas lamentar muito, porque o sujeito nem sempre tem acesso e nem estudo das obras ditas básicas, né? Nem sempre. Nós fizemos uma pesquisa objetivando a leitura, a escolha dos livros para serem estudados pelo nosso grupo, e é evidente que muitas das chamadas obras básicas não foram lidas por gente que participa de atividade espírita. Eu digo lida porque o certo seria ter sido estudada, mas não foi lida. Agora, a revista, eu tenho a mais absoluta certeza, não é lida, muito menos estudada. As pessoas nem sabem da sua existência, nem sabem, né? Muitas já tiveram a chance de se dirigir a mim e dizer: Nazil, olha, se eu não tivesse visto você falar, se eu não tivesse ouvido tal pessoa se referir, eu não saberia que tem. Quanto tempo teve essa publicação? O que aconteceu com ela? Veja, falta uma informação elementar. E lá no Livro dos Médiuns ele coloca a leitura da revista como um dos meios para a instrução, quando diz que o espiritismo é coisa séria. Então, olha, você precisa ler, você precisa conhecer, precisa refletir. Ele diz textualmente isso agora outra vez, né? Ele vai e diz: olha, vocês vão ler algo que eu estou escrevendo para todo mundo. E o propósito é isso, de comunicar. Vamos nós? Eu vou dizer de 2 uma, para começar a nossa conversa, escreve ele. Ou as comunicações dos espíritos existem ou não existem. Então, é o seu jeitão, né? Ele trabalha sempre confrontando. Então, olha, ou isso tem, ou isso não tem. Se não existem, milhões de pessoas que diariamente se comunicam com eles são vítimas de uma ilusão. E eu mesmo teria tido uma singular ideia ao lhes atribuir aquilo de que poderia ter tido o mérito. A sua humildade é sempre muito flagrante. O livro era livro dos espíritos. E na hora de colocar lá, quem é que catalogou isso? Ele não põe Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Ele põe Allan Kardec. Se é em razão do Zéfiro, se não é em razão do Zéfiro, a gente chega à conclusão que sim, mas só lendo depois, naqueles textos que ele não publicou. Está em obras póstumas. São livros, são textos que ele guardou. Ele não publicou. E lá ele conta que dele próprio não saiu aquela ideia de ser chamado Allan Kardec. Alguém lhe disse: olha, mestre, eu saúdo 3 vezes. Você era sumo sacerdote na Gália quando eu era um seu seguidor. E estou aqui de volta. Ah, é? Eu era sacerdote na Gália? Então como é que eu chamava? Ah, você era Allan Kardec. Ah, legal. Obrigado. E toca o barco. Não tem interesse desse tipo de coisa. Não é Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Mas quando essa ideia de publicar chega, então vou usar um nome que não é conhecido. Não é conhecido. Uma curiosidade que eu tive, nem sei se reparti com vocês, foi entender
no dolmen onde ele está sepultado em Paris, né, no cemitério de Montmartre, existe uma identificação de quem está ali. Estão ele e a sua esposa. E o nome como ele foi enterrado. Então, eu fui atrás da legislação francesa para entender se era possível colocar no sepultamento um nome que, na verdade, era um pseudônimo, porque ele é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Agora, o sepulcro tem inscrito Allan Kardec. Foi sepultado assim ou não? A certidão de óbito, fruto de uma pesquisa feita recentemente, eu vi essa certidão com o Carlos Sete, que é um pesquisador fantástico. E a certidão se reporta a essa duplicidade. Veja, morreu Allan Kardec, não morreu Hippolyte Léon Denisard Rivail. É óbvio que vai aparecer o apontamento, porque o registro público francês dava essa permissividade de se lançar como a pessoa era conhecida, mas o nome que está no seu assento de nascimento deve aparecer no seu sepultamento, como acontece conosco, né? Há um tempo atrás, faleceu um grande apresentador de TV, Silvio Santos, como era conhecido. Porém, o seu nome era Senhor Abravanel. No sepultamento, aparece o óbito de Senhor Abravanel, conhecido como Silvio Santos. Quem for ao cemitério hebraico em São Paulo e procurar saber onde estão os restos mortais de Silvio Santos, vai ser orientado a encontrar a sepultura do Senhor Abravanel. A família Abravanel tem uma lápide aqui, onde estão sepultados os membros da sua família. É ali que você vai encontrar. Então, isso gerou uma curiosidade minha, né? Porque ele se tornou mais conhecido, embora não fosse desconhecido como Rivail, como Allan Kardec, notadamente a partir da publicação de O Livro dos Espíritos. Então, veja, ele deixa muito claro, né, que eu não criei nada, porque se criei, eu teria posto no meu nome. Eu não teria me escondido atrás nem do pseudônimo, e eu não fiz isso. Agora, é inútil discutir este ponto porque você não o contesta, mas eu começo por ele. Se essa comunicação existe, e eu não parto do pressuposto que ela não existe, que você admite que ela existe, deve ter sua utilidade. Ou você acha que Deus faz coisas inúteis? Ora, essa utilidade não só vem do próprio ensino, mas ainda e, sobretudo, das consequências desse ensino. É isto que, às vezes, falta na compreensão da doutrina espírita. Não é o conhecer. O conhecer, gente, é muito simples. Se a gente tiver o mínimo de instrução, condições, apoio de um dicionário, consegue entender palavras. A questão não está aí. Está nas consequências do conhecimento obtido. Porque quem obtém informações a respeito do que é, do porquê está aqui, do que deve se ocupar e preocupar, se não mudar a sua forma de agir, está perdendo o próprio tempo. Ah, Nazil, mas o espírito perde tempo? Claro que perde. Claro que perde. Claro que perde. Porque ainda não interiorizou esse valor, esse tipo de informação. Então está aí batendo cabeça, está perdendo tempo. O que vem, o que importa é a consequência do ensino. Quem sabe-se espírita ou proclama-se espírita e não se esforça para corrigir os próprios erros, espírita não tem nada. Não tem absolutamente nada. Porque é essa consequência do ensino que o leva a prever, olha, a humanidade vai ser melhor. As pessoas
particularmente serão melhores? Na medida em que aplicarem aquilo que já conheceram. Mas é a aplicação. A aplicação, não a pregação. A aplicação. Continua ele. Dizeis que essas comunicações nada ensinam de novo, além do que já foi ensinado por filósofos, e você citou Confúcio, de onde concluís que são inúteis. O provérbio "não há nada de novo sob o sol" é perfeitamente certo. E Edouard Fournier o demonstrou claramente na sua obra Vida Nova. O que ele disse das obras criadas pelo gênio humano é também verdadeiro em matéria filosófica, pela razão muito simples de que as grandes verdades são de todos os tempos e em todos os tempos devem ter sido reveladas a homens de gênio. É evidente, a espíritos experientes com propósitos superiores não falta apoio espiritual. Eles próprios trazem consigo informações que são despertar, são redespertadas quando estão encarnados. O espírito perde o contato com a realidade espiritual naqueles anos introdutórios de readaptação à vida no planeta, mas em seguida as ideias inatas afloram. E a pessoa traz consigo informações. Então, não há mesmo nada de novo sob o sol. Mas por que um homem formulou uma ideia, segue-se que aquele que a formula depois dele seja inútil? Então, se A pensou tal coisa, alguém depois volta naquilo, isso é inútil? Sócrates e Platão não enunciaram princípios de moral idênticos aos de Jesus? Olha, 1863, que é o texto, não tinha saído o Evangelho. A imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, é a primeira versão da obra, sai em 1864. E todo mundo daqui que já estudou o Evangelho identifica lá na introdução um capítulo, um tópico, não um capítulo, um tópico, já que a introdução é ela mesma, um capítulo, um tópico dizendo Sócrates e Platão, precursores do Espiritismo. Porque o Espiritismo revela aprofundadamente o que Jesus disse veladamente. E Sócrates e Platão, basta que a gente leia para facilitar, então não tomar muito tempo, um diálogo como o do banquete, vai rapidamente entender, abordam questões que estão presentes no que o Espiritismo traz hoje. Vejam que não tem mesmo nada. Agora, se eu acho que Sócrates e Platão ensinaram coisas que Jesus depois apresenta, eu posso dizer que o que Jesus fez foi supérfluo? Se assim fosse, meu amigo, bem poucos trabalhos seriam de real utilidade, pois que da maior parte deles pode-se dizer que outra pessoa teve o mesmo pensamento e que bastaria recorrer ao primeiro. E aí ele se volta para o cara. Você mesmo, que consagrai vosso talento ao triunfo das ideias de progresso e de liberdade. O que dizeis, de 100 outros antes não tenho dito? Você é um homem de importância na França, né? Publicista era alguém de reconhecida importância na defesa de valores que interessavam a todos. É essa remissão que ele apresenta. Pois bem, você fala sobre progresso e liberdade, mas quem falou antes não tinha importância? Não tinha relevância? Ou eles tinham e você não tinha? Ou todos têm? Você então tem que ficar quieto? Você tem que se calar? Mas eu sei que você não pensa assim. Confúcio proclama uma verdade.
Depois dele, 1, 2, 3, uma centena de outros homens a desenvolvem, a completam, a apresentam sob outra forma, se bem que essa verdade, que tinha ficado nos arquivos da história como privilégio de alguns eruditos, se populariza, se infiltra nas massas e acaba por se tornar uma crença vulgar. O que teria acontecido às ideias dos filósofos antigos se elas não tivessem sido retomadas em segunda mão por escritores modernos? Quantos as conheceriam hoje? É assim que cada um, por sua vez, vem dar a sua martelada. Todo mundo contribui. Todo mundo contribui. Então, vamos lá. Vamos supor que os espíritos não tenham trazido nada de novo, que não tenham revelado a menor verdade nova. Numa palavra, que apenas tenham repetido todas aquelas professadas pelos apóstolos do progresso. Então, nada significam esses princípios hoje ensinados pela voz do mundo invisível em todas as partes do mundo, no recesso de todas as famílias, desde o palácio até a choupana? Então, nada são essas marteladas diárias a toda hora e por toda parte? Credes que as massas não estão mais penetradas e impressionadas pelas massas máximas vindas de seus parentes e amigos do que pelas de Sócrates e de Platão, que eles jamais leram ou que só conhecem de nome? Como vós, meu caro senhor, que combateis toda sorte de abuso, desdenhais semelhante auxiliar, um auxiliar que bate a todas as portas, desafiando todas as conjunturas e todas as medidas inquisitoriais? Só este auxiliar, e um dia tereis a prova, triunfará sobre todas as resistências, porque toma os abusos pela base, apoiando-se na fé que se extingue e que ele vem consolidar. Veja a visão que ele desenvolve e com a qual ele confronta este opositor, da ideia de que os espíritos tenham dito alguma coisa nova. Né? Ah, eles estão repetindo. Tá, estão repetindo. Mas não estão repetindo dentro da academia. Não estão repetindo num círculo de iniciados. Estão repetindo para todo lugar. A correspondência dele, da qual o Museu Kardec Online tem feito traduções, é uma correspondência assustadora. Aquela mensagem partida de Paris e destinada a toda a humanidade foi rebatida, foi amplificada, foi trabalhada em todas as partes. Em todas as partes. Por quê? Porque as manifestações espíritas não são privilégio do grupo A, B ou C. Elas estão conosco o tempo todo. Nós somos os espíritos. E todos nós temos acesso à realidade de onde viemos e para a qual voltaremos. Todos somos espíritos. O duro é concordar, tristemente, que, embora essa verdade esteja presente desde 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, em pleno século XXI, ainda há quem tome isso como sendo uma balela, porque não há informação referendando essa realidade em relação ao homem. Em relação ao homem. Olha, você é uma existência só. Depois dela, você vai dormir e espera o dia do juízo. Olha, você é uma existência só. Depois disso, é o nada. Então, não se preocupe com coisas morais. Se ocupe das coisas materiais.
Nós vivemos essa luta permanentemente, porque sabemos do que somos, mas ainda não interiorizamos o que somos. E ele havia chamado a atenção. O importante é a aplicação disso, não é conhecer. Está ótimo que agora a gente conhece. Não dá mais para dizer que não existe. Porém, a preocupação que nossos espíritos terão não é mostrar quantas páginas leram, não é dizer quantos livros conseguiram devorar, mas o que aplicaram daquilo que leram. Qual foi a aplicação? Você se sabia espírito? Tá, e por que era tão apegado? Você se sabia espírito e por que o egoísmo dominava as suas condutas? Você tinha consciência da sua condição de reencarnado e por que não viveu como se estivesse reencarnado, mas como encarnado unicamente? Era a sua única vida. É essa cobrança que as nossas consciências nos farão a partir do momento em que a gente vai acelerando, não o domínio das informações, ele é sempre útil, porém a aplicabilidade, a aplicação delas. Pregais a fraternidade em termos eloquentes, isto é ótimo e eu vos admiro. Mas o que é a fraternidade com egoísmo? O egoísmo será sempre a pedra de tropeço para a realização das mais generosas ideias. Exemplos antigos e recentes não faltariam em apoio a essa proposição. É preciso, pois, tomar o mal pela raiz. E para isso, combater o egoísmo e o orgulho que fizeram e farão abortar os projetos mais bem concebidos. Mas como destruir o egoísmo sob o império das ideias materialistas que concentram a ação do homem na vida presente? Para aquele que nada espera desta vida, a abnegação não tem a menor razão. O sacrifício é uma tolice, porque tudo o que nós temos se resume aos prazeres do mundo. Ora, quem melhor que o Espiritismo dá essa fé inalterável no futuro? Como chegou ele a triunfar da incredulidade de tão grande número de pessoas e a domar tantas paixões más, se não pelas provas materiais que ele dá? E como pode ele dar estas provas sem as relações estabelecidas com aqueles que já não estão mais na Terra? Então, de nada vale ter ensinado aos homens de onde eles vêm, para onde vão e o futuro que lhes é reservado? A solidariedade que ele ensina já não é mais simples teoria, mas é uma conquista, uma consequência, perdão, inevitável. E é uma conquista, no sentido de quando a gente a entende e aplica, das relações existentes entre os chamados mortos e os chamados vivos. Relações que fazem da fraternidade entre ambos não só um dever moral, mas uma necessidade, porque vem do interesse na vida futura. Como estarei ao voltar à realidade espiritual depois de ter obtido as informações que eu obtive? O que eu corrigi? É por isso que ele vem criticando. Você defende pontos que não mudam o egoísmo, não mudam o orgulho. E se não mudam o egoísmo e o orgulho, não mudaram nada. Ah, mas eu acreditei, eu fui a tantas sessões mediúnicas, participei de tantas palestras, assisti tantas coisas. Amigo, isso esquece, isso é uma bobagem. Se você não se modificar, é uma bobagem. As ideias de casta,
os preconceitos aristocráticos, produtos do orgulho e do egoísmo, não foram em todos os tempos um obstáculo à emancipação das massas? Bastará dizer, em teoria, aos privilegiados da fortuna: todos os homens são iguais? O Evangelho bastou para persuadir os cristãos, possuidores de escravos, que esses escravos são seus irmãos? Ora, quem pode destruir esses preconceitos? Quem nivela todas as cabeças? Melhor do que a certeza. Quem pode destruir preconceitos? Quem nivela todas as cabeças? Melhor do que a certeza de que nas últimas camadas da sociedade se acham seres que já ocuparam o topo da escala social? Que entre os nossos criados, entre aqueles a quem damos esmola quando as damos, podem achar-se parentes, amigos, homens que nos comandaram, que, enfim, os que agora estão no alto podem descer para o último degrau? Estará nisso um ensino estéril para a humanidade? Essa ideia é nova? Não. Mais de um filósofo a emitiu e pressentiu. Esta grande lei da justiça divina, mas de nada vale dar-lhes a prova palpável e evidente? Veja, ele tem, na técnica da pergunta, que é a técnica que ele usa aqui mais uma vez, né? Ele devolve para o sujeito um caminhão de perguntas. E com elas ele constrói um raciocínio muito límpido. Os espíritos vieram, trouxeram as suas informações, como atestaram lá na questão 627, porque tem uma tarefa pela frente. Não vieram falar por falar, como filósofos que antecederam e que podem até estar ali entre os que contribuem sem se identificar diretamente, o fizeram também. Cada qual dando a sua contribuição para a melhoria do conjunto. Melhoram-se e trabalham para a melhoria do conjunto. É a lei da solidariedade. Sem as ideias falsas de uma única existência ou da inexistência de algo além da própria existência e por aí afora. Sem essas falsas impressões. Muitos séculos antes de Copérnico, Galileu e Newton, a redondeza e o movimento da Terra tinham sido estabelecidos em tese. Esses sábios vieram demonstrar o que os outros apenas haviam suspeitado. Assim, há espíritos que vêm provar as grandes verdades que permaneceram como letra morta para a maioria. Por quê? Porque eles dão base nisso na natureza. Os espíritos são uma das forças da natureza. Nós não temos essa exata compreensão, mas eles são. Meu caro senhor, se soubesses como eu, quantos homens que teriam sido entraves à realização das ideias humanitárias mudaram a maneira de ver e hoje, graças ao Espiritismo, se tornam seus campeões, não mais diríeis que o ensino dos Espíritos é inútil. Vós o bendiríeis como uma tábua de salvação da sociedade e apelaríeis com todas as veras, né, com todas as verdades, forças, à sua propagação. Foi o ensino dos filósofos que lhe faltou? Não, porque quase todos são homens esclarecidos. Mas para eles, os filósofos eram sonhadores, utopistas, conversadores, que digo eu, revolucionários. Era preciso tocar-lhes o coração. E o que os tocou foram as vozes de além-túmulo, que se fizeram ouvir em seus próprios lares. Ele deixa uma bomba para o sujeito.
e termina, né? Eu precisava trabalhar isso mais, mas não é hoje. Eu estou só respondendo 2 parágrafos de uma carta, mas estou escrevendo para que todos os que possam ter a mesma dúvida que eu já tive e que agora, depois de vários anos de divulgação do Espiritismo, 5 para 6, alguém ainda tem, é preciso corrigir isso. E vou corrigir generalizadamente. Vou corrigir generalizadamente. Tá? Esse texto, me parece, vem ser depois explicado, agora com um toque muito mais particular, né, pelo texto que vem em 1865, que foi o segundo que vocês receberam. A grande dificuldade que a gente tem em relação ao segundo texto, né, decorre do fato dele ser um texto maior, né? Nós estamos agora diante de um texto mais profundo em termos de conteúdo. E a gente não tem todo o tempo para poder trabalhar esse segundo texto, talvez com a riqueza e o tempo que a gente despendeu com o primeiro. E eu digo isso para vocês porque esse texto de 1863, eu achava o texto assim mais adequado para que a gente pudesse entender de onde vem essa preocupação, né? Ele conseguiu ser esclarecido, legal. Ele teve lá a sua resposta objetiva, que ele publica, também porque ele dizia: vocês vêm nos trazer o que a mais que não está sabido? E agora, de certa maneira, ele tem a chance não apenas de responder a essa mensagem, como, particularmente, dar uma visão muito mais assim ampla desse tipo de assunto, né? Ao voltar ao tema com o novo texto que ele apresenta, que a gente vai estudar agora, não totalmente, mas ao menos parcialmente, nós vamos ter a chance de aprofundar um pouquinho. Só vou pedir desculpa, né, porque não vai dar para fazer dele toda a nossa análise como foi feita agora. Não dá para fazer a mesma coisa, mas dá para a gente trabalhar. Vamos a ele então, para a gente poder se esforçar. O texto é de 1865, né? Quase 2 anos depois, ele publica esse novo texto em que ele vai retomar aquela questão que estava ali sendo objeto de debate, né? Ele achou que, naquele momento, havia dado ao homem toda a resposta que era necessária e, para todos nós, muita coisa para pensar, e agora ele vem justamente para, de uma maneira bem mais aprofundada, acho eu, trabalhar o assunto assim, para valer. Estou só aqui encontrando o meu texto, porque ele desapareceu da pendrive que estava aqui comigo, miraculosamente. A pendrive, de repente, disse assim: eu não existo mais. E aí, mas eu tenho ele aqui no computador, só peço um minutinho para localizá-lo aqui, porque mudou. Eu me organizo pondo os textos separados e, de repente, chegou aqui o danadinho, resolveu sumir. O texto é de agosto, né, de 1865, O que ensina o Espiritismo. É isso que está aí com vocês? Só para eu saber se não estou vendo coisa errada. Para mim é isso mesmo, né? Eu separei os textos, então tinha noção. Só contava que a pendrive fosse minha amiga. E ela foi
completamente inimiga, ela não está sendo nem reconhecida. É bem idosa, coitadinha, mas não que não tenha uma nova, foi xaropinho de deixar aqui. Não, vamos nós então. Nesse texto, que tem um número muito maior de páginas do que o anterior, ele vai fazer uma exposição mais aprofundada, né? E para que a gente possa concentrar nossa análise, considerando o horário, eu vou àquele ponto em que ele apresenta números. São 10 números, né? Que ele diz são aqueles que alicerçam o que para ele é básico no Espiritismo. Alguns são muito mais profundos do que a gente vai abordar aqui. Porém, fica fácil a gente perceber pelo enunciado onde vai dar, né? Vou começar seguindo a ordem deles. E o primeiro diz: o Espiritismo dá prova cabal da existência e da imortalidade da alma. Essa é uma coisa assim fenomenal em termos práticos de mundo. Se você perguntar para qualquer pessoa estudada, sem informações mais aprofundadas do ponto de vista espírita, se ela acredita que nós tenhamos alma, ela pode te responder que não acredita. Não há prova. Não tem prova da existência da alma. E muito menos de que ela é imortal. Olha, isso é uma ideia. Eu estou cansado de ler texto de gente muito bem posta, muito bem conhecida, reconhecida, que diz, olha, isso é uma suposição, uma fantasia. O Espiritismo vai demonstrar o contrário. É verdade que não é uma descoberta, mas por falta de provas sobre esse ponto que há tantos incrédulos ou indiferentes quanto ao futuro. Veja, vamos voltar ao primeiro texto. Não importa o conhecimento, importa a consequência. O conhecimento eu posso achar que não tenho. O problema é como fica quando eu tenho. Então, o futuro vai justamente nos cobrar a aplicabilidade do que já sabemos no presente. Então, você sabia que existia uma vida depois daquela? Ah, eu sabia. E por que você não viveu de maneira a ser coerente com essa ideia? Porque a gente faz um comportamento que se mostra errático. Eu tenho a certeza? Tenho, então precisa mudar. Porque se não muda, a certeza não está presente. Porque ela não traz privilégios. São aquelas leituras apressadas, né? Ah, eu conheço, então eu tenho um lugar garantido. Ninguém tem lugar garantido em ponto algum. A prática é que nos habilita a ter o que fazer depois da reencarnação. A prática do bem agora. É isso que nos habilita. É fazer o bem. É ter a exata noção de que a existência é uma etapa. Não é a etapa, é uma etapa. É provando o que não passava de teoria que ele triunfa sobre o materialismo. É o inimigo declarado do Espiritismo. Não são as outras visões religiosas, incompletas, mas são visões que admitem algo além do corpo. O materialismo, não. Para o materialismo, é apenas a existência. E a sociedade dos nossos dias, ele tinha um prenúncio lá no século XIX, mas a do século XX e XXI é a sociedade extremamente materialista. Ela vive da consequência dos favores para o hoje. O hoje. O hoje. Tendo transformado em certeza a dúvida sobre o futuro, é toda uma revolução nas ideias, cujas consequências são incalculáveis.
Se a isto se limitassem os resultados das manifestações, esses resultados já seriam imensos, mas não se limitam a isso. Não se limitam a isso. Segundo, pela firme crença que desenvolve, ele exerce uma ação poderosa sobre o moral do homem. De que jeito, Nazil? Olha os pontos que ele coloca. Leva-o ao bem. Eu não posso fazer mal a ninguém, porque o maior prejudicado sou eu. E tenho que fazer o bem para quem eu puder. Consola-o nas aflições. Eu me despeço de alguém porque o corpo daquela pessoa terminou a sua existência, a sua jornada, mas o espírito que ali estava, não. Eu digo só um até breve. E conto sinceramente em reencontrá-lo. Dá-lhe força e coragem nas provações da vida. E um objetivo extremamente prático, o desvia do pensamento do suicídio. Vejam, 4 coisas extremamente benéficas que esse ensino espírita traz. Benéficas. Já pensou evitar que a pessoa tire a existência? Não cometa um ato tão nefasto como o encerrar a existência porque tem a ideia de que a vida é só aquilo e o que ele está passando não justifica viver? Né? Há algumas semanas, alguém me fez a pergunta se o suicídio assistido não era uma boa prática. E, como a pergunta estava posta num encontro espírita, a minha resposta, né? Olha, acho que faltou a leitura do Evangelho. Porque poucas vezes o Evangelho traz perguntas e respostas. Mas uma, no capítulo 5º, endereçada a São Luís, tem uma resposta categórica. Né? Porque se há aflições, nós devemos fazer o quê? Interrompê-las? E disse, não. Então, posso interromper o último minuto? Olha, você não sabe, você não tem noção. Ninguém deve interromper uma existência sob nenhum ponto de vista justificável. Nenhum. Abreviar a existência do que seja é uma atitude leviana da nossa parte. Então, está sofrendo lá? Olha, há uma razão para esse processo. Há uma razão. E não devemos ficar preocupados em entendê-la. Devemos apenas respeitá-la. Ponto. Então não tem. Você sabe se no último minuto aquela pessoa não vai ter um arrependimento? Se ela não vai ter um momento de lucidez e se ajustar com algo que a perturba? Ah, mas é que o mais é que não responde. Então veja como é um propósito que o Espiritismo ajuda. Terceiro, retifica todas as ideias falsas que se tivessem feito do futuro da alma, do céu, o inferno, das penas e das recompensas, destrói radicalmente, pela irresistível lógica dos fatos, os dogmas de condenado eternamente, de demônios. Numa palavra, ele mostra a vida futura de uma maneira racional e conforme as leis de Deus. É ainda uma coisa de muito valor. Quarto, dá a conhecer o que se passa no momento da morte. Esse fenômeno, até hoje insondável, não mais tem mistérios. As menores particularidades dessa passagem tão temida são hoje conhecidas. Ora, como todo mundo morre, tal conhecimento acho que interessa para todo mundo. E eu diria aqui para os não defensores do trabalho do André Luiz e usar o que o André Luiz, em algumas das obras, vou ficar só no mundo maior, tá? O que ele faz demonstrando o passamento
as consequências, a análise é fenomenal. 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 Sabe, é algo assim. Kardec teve chance? Tá, no Céu e Inferno tem comunicações, na revista tem comunicações. Porém, o Espírito fala dele. André Luiz apresenta-se, chegando na realidade espiritual, em total confusão, mas depois tem a chance de vir estudando. Ele traz uma informação que à época não era possível. Ele traz a vinda e fala-nos da volta. É algo assim de uma riqueza fenomenal. Ah, mas não tem importância o que André Luiz fala, porque isso já estava tudo no que os espíritos falavam. Não estava. Não estava. Não estava. É o mesmo raciocínio daquele camarada que escreveu a carta do primeiro texto. É o mesmo raciocínio. Ah, mas não é possível que ele possa ter escrito. Olha, entenda como você quiser. Agora, dá para jogar fora o que você lê? Não dá. Não dá. Faça uma leitura, observe, veja a coerência da informação. Está aqui, está aqui. Todos nós desencarnaremos um dia. Sim. Então, saber como se dá o desencarne, aquilo que acontece com o espírito, no momento do, depois de, acho que interessa. Acho que interessa. Ah, não quero nem pensar nisso. Deus me livre de pensar. É uma pena. É uma pena. Quando não se tinha uma informação, bom, era ilusão. Vou morrer e vou para o céu. Vou morrer e vou para o inferno. Vou morrer e vou... Olha, não tinha informação, mas hoje tem. Se tem, é bom aproveitá-la. Para quê? Para pesar como é que ela vai colher a mim no momento em que chegar. Qual é a minha preparação para esse evento? Nenhuma. Preocupante. Já podia ter tido alguma. Quinto, pela lei da pluralidade das existências, abre um novo campo à filosofia. O homem sabe de onde vem, para onde vai e por que está aqui. Explica as misérias humanas, explica as desigualdades sociais, dá as próprias leis da natureza como base dos princípios de solidariedade universal, de fraternidade, de igualdade, de liberdade. Elas eram teóricas quando eram, agora não, está aí. Esclarece com uma profundidade imensa a metafísica, a psicologia e a moral. A pessoa tem comportamento perturbado, etc. A gente para e pensa, nossa, como deve ter sido a última encarnação dessa pessoa. A Dani hoje observava um comportamento de alguém que tem dificuldades cognitivas imensas. E em 5 minutos, ela disse, que coisa horrível, que coisa, como é que justificou ela ter uma reencarnação com essa limitação? É bom a gente nem saber, nem saber, nem saber. Né? Porque efetivamente é um comportamento que nos deprime. Nos deprime. E porque é deprimente, todo mundo se afasta da pessoa, não dá atenção, né? Mas não há como não dar atenção, porque é um espírito como nós somos, e que está num momento da sua vida que é um momento delicadíssimo, um chamado, uma prestação de contas que a gente gostaria de não ter que exercer. E alguém de muito pouca idade, o que significa ter uma existência pela frente a depender de pais, a depender de quem a entenda, porque está completamente limitado. Então, a reencarnação explica isso. E é uma lei. Pela teoria dos fluidos perispirituais, o sexto, dá a conhecer o mecanismo das sensações e das percepções da alma.
explica coisas que não são explicáveis, dupla vista, visão à distância, sonambulismo, êxtase, sonho, visões, aparições, e com isso ajuda a fisiologia e a patologia. Sétimo, provando as relações existentes entre os dois mundos, que nada mais são do que uma mesma moeda, mostra neste último uma das forças ativas da natureza, o mundo espiritual, um poder inteligente, e revela a razão de uma porção de efeitos atribuídos a causas sobrenaturais. E a única coisa que o Espiritismo não é sobrenatural. É natural. Livro dos Médiuns, de novo. Toda aquela preocupação, não tem nada de sobrenatural. Tem uma manifestação espírita. Pronto, só isso. Oitavo, revelando o fato das obsessões, faz conhecer a causa, até aqui desconhecida, de numerosas afecções sobre as quais a ciência se havia equivocado em detrimento dos doentes, e com isso dá os meios de curá-los dentro do que é possível. No estudo que fizemos e nos domínios da mediunidade, vimos onde os processos obsessivos podem desaguar. E não é simples. Mas está lá, está explicado, está entendido. Nono, dando-nos a conhecer as verdadeiras condições da prece e seu modo de ação, revelando-nos a influência recíproca entre encarnados e desencarnados, ensina-nos o poder do homem sobre os espíritos imperfeitos, para moralizá-los e arrancá-los aos sofrimentos inerentes à sua inferioridade. Mas exige que aquele que interfira tenha ele próprio moralidade, porque do contrário vai ser bater em ferro frio. Não resulta nada. Você tem que demonstrar as condições. Então, é você aplicando, aí fica fácil. 10. Dando a conhecer a magnetização espiritual, que era desconhecida, abre ao magnetismo um novo caminho e lhe traz um novo e poderoso elemento de cura. Veja, ele sintetiza em 10 pontos aquilo que o título tinha chamado a atenção, né? Porque se você fica naquela ideia de que o ensino dos espíritos não é útil, ele nos apresenta 10 razões para ver da utilidade que esse ensino tem. 10 razões. Todas elas ancoradas, todas elas fundamentadas. Não é nada fruto do achismo, não é nada fruto do brotar da mente de quem, como ele, até entendia que não era necessário algo a ser apresentado ao que Jesus havia dito. Olha, ele já disse, ele não mostrou as leis? Presta atenção, Kardec. Mostrou as leis para nós numa época em que a gente não sabia o beabá. E ao invés de aprofundá-las, prometeu, olha, o tempo vai permitir que vocês recebam esclarecimentos, mas para isso estão mais maduros. Eu não pego uma criança no primeiro dia da escola e ensino um teorema. Eu vou dar a ela brinquedos, fazê-la ambientar-se e contar para que ela avance e entenda amanhã a estrutura dos teoremas. Em cada tempo, aquele ensino apropriado. Acho que os dois textos se falam muito, e falam muito da questão 627, né? Era o que a gente pretendia ter estudado no mês de novembro de 2025 e não deu para estudar. Em breve a gente libera os textos dos próximos meses, porque aqueles que gostam de fazer a leitura antecipada é bom, se precavem, já podem fazer anotações e facilita na hora da compreensão.